Olá, tudo bem com vocês? Bom dia. Gente, eu tô numa fase assim de ainda arrumar minha casa, fazer muitas coisas aqui na minha casa. Pra quem não sabe, quem não me conhece, eu era moradora de Santo André do ABC e tinha um sonho, desde que eu casei há muito tempo atrás, de ter a minha casa própria. Com isso, o destino me trouxe para a região aqui de Suzano, onde eu consegui realizar esse sonho e financiei meu imóvel aqui num condomínio de casas de Sobrados. Quem quiser depois eu posso até contar mais aqui sobre isso, né? E aí fazem 5 anos que a gente está aqui e a gente ainda está fazendo bastante coisas em casa, porque as condições financeiras é o que a gente vai tendo no momento e vai assim fazendo, né? Aos poucos, conforme vai dando. E uma das coisas que eu tive muita dúvida, que eu queria ter, que eu queria comprar, que eu tive muita dúvida, era a parte do forno de embutir, né? Como aqui na minha casa eu fiz uma bancada, então eu tinha muita dúvida de qual forno seria melhor, para eu não estar me arrependendo depois, futuramente, porque é um investimento mais alto, né? Os fornos de embutir, eles são mais caros. Então eu tinha bastante dúvida entre o a gás, entre o elétrico. E aí eu vim aqui no YouTube e assisti vários vídeos falando das diferenças, das qualidades de vários fornos, as avaliações e tudo mais. Para eu colocar um forno a gás, eu teria que chamar uma pessoa para estar podendo fazer uma instalação corretamente, para ter segurança e tudo mais, né? Como as mangueiras, elas são diferentes, porque passa por dentro do móvel, então tem que ser tudo uma coisa de qualidade para evitar aí acidentes, vazamentos, né? Incêndios, esse tipo de coisa. E eu sou uma pessoa que eu tenho bastante medo dessas partes de pegar fogo, né? De incêndio, essas coisas. E acabei pesquisando e achei que para mim seria melhor o forno de embutir elétrico. Aí veio a dúvida de qual seria melhor, né? Porque não falando de marcas, elogiando ou desmerecendo as marcas, mas as melhores aí que a gente conhece, que estão no mercado, é Brastemp, depois Electrolux. A Electrolux eu já conheço, tenho bastante coisas eletrodomésticos na minha casa dessa marca da Electrolux. Só que eu meio que me desanimei com a Electrolux porque eu comprei como fala, uma airfry da Electrolux, assinada até pela Rita Lobo, e ela estragou muito rápido, assim, em um mês o cesto já tava saindo toda a proteção dele, e assim, com 6 meses a ventosa já tava toda enferrujada, soltando ferrugem nos alimentos, e aí eu tive que trocar todas as peças de dentro, e ela começou a derreter a parte de trás dela, onde sai o ar ali quente, começou a derreter, tá derretendo, então praticamente eu vou estar jogando no lixo. Então, assim, eu fiquei bem chateada, bem triste com a Electrolux. Então, o forno elétrico da Electrolux estava um valor bem altinho também, ali próximo do da Brastemp. Da Brastemp eu não tenho nada na minha casa, a não ser o meu cooktop, que é a gás, que eu peguei uma promoção e acredito que estava na promoção porque hoje em dia as pessoas estão optando muito por comprar o cooktop de indução, né, o elétrico. Então acredito que o a gás deu uma baixada nos valores. Então eu acabei comprando numa promoção e acabou que deu, e aí é a única coisa que eu tenho aqui na minha casa, que é o cooktop da Brastemp. Só que o valor dele, do forno da Brastemp, também é um valor bem alto, bem salgado e tudo mais. E as avaliações não estavam assim tão boas. Então, o melhor que eu encontrei foi da Continental. E aí eu ajuntei o dinheiro para poder estar comprando. E na época que eu ia comprar o forno, tava com não estava disponível para entregar no meu endereço. Eu não tinha disponibilidade de entrega para o meu endereço. Aí eu peguei e falei assim, e agora?
pesquisei tanto e não tá disponível, né? O que eu vou fazer? Aí comecei a pesquisar de novo pra poder ver outro forno. Então, resolvi fazer esse vídeo pra vocês, porque talvez isso vai ajudar vocês na decisão da escolha de vocês. Porque eu fiquei muito tempo tirando várias dúvidas aqui no YouTube, de avaliações e de tudo mais. Ia no site das lojas, via as avaliações de compra dos usuários. Tudo isso para eu chegar no da Continental, que seria o ideal. Porém, como aconteceu esse problema, eu tive que novamente entrar numa nova pesquisa para encontrar um outro forno. E eu, assim, tô usando esse forno já tem uns 2, 3 meses. E eu tô amando o forno, então eu vim aqui pra fazer esse vídeo pra, quem sabe, ajudar aí vocês que também estão nesse embate, nessa indecisão do forno que escolher pra casa de vocês, tá bom? Então, vamos lá conhecer? Então, esse é o forno. Ele é um forno de 80 litros, um forno bem grande, me surpreendeu bastante quando chegou. Eu não queria um forno tão pequeno, que ficasse parecendo que era mais um forninho elétrico comum, micro-ondas, tipo essas coisas. Acabei optando pelo de 80 litros e quando chegou me surpreendeu bastante, que eu achei que ele é bem grande, né? Até ocupou uma parte grande aqui da minha bancada, ó. Pra vocês terem uma noção de ideia aí, né? E aí, é o forno da Midea. Deixa eu aproximar pra vocês verem a marca, tá? Ele é 220 volts. Vou abrir pra vocês verem um espaço interno, é enorme. Ele vem com essa grade que é da função de air fry para fazer batata, nuggets, salgados, pão de queijo. Aí vem com essa grelha. E vem com essa bandeja também. Essa bandeja, se você vai usar na função de air fry, você coloca embaixo dessa cesta, que é pra não cair líquido no forno, pra não sujar o forno. Aí aqui é a função dele. Pra você usar, você tem que programar o relógio. Então, você coloca a hora aqui, né? Usa é tudo digital aqui. Então, você coloca aqui a hora. Vamos supor que seja 10 horas agora. E aí, você, programando a hora, você vai começar a escolher as funções, né? Aí, é nesse primeiro botão aqui. Então, você vai apertando e vai aparecendo as funções. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ele tem a função de air fry. E ele tem também várias outras funções. Só que eu peguei aqui onde tá o manual das funções aqui. Tem air fry. Tem a função convencional, que vai utilizar duas resistências, a de cima e a de baixo. Tem a função de assado lento, que usa só uma das resistências. Tem a função de convecção, que é resistência traseira e a ventilação. Tem a função também de economia de energia, que ele utiliza duas resistências, uma embaixo e outra superior, e mais a função de convecção, que é a ventilação. Também tem a função grill, tem a função duplo grill, e tem a função duplo grill com ventilação, e mais a função descongelar. Então, assim, são bastante funções que esse forno tem, né? Ele tem a função de air fry, a função conveccional, função de assado lento, função de convecção, função de economia de energia, função grill, grill duplo,
duplo grill com ventilação e também de descongelar o produto. Então, aqui vocês vão vir, vocês vão selecionar as funções, vai aparecendo, né, o desenho e tal. Aqui é o tempo. Então, vamos supor que eu quero essa função aqui, que é de descongelar. Aí, vai estar piscando aqui, eu vou colocar o mais ou menos, né, aqui, e vai ter o tempo também. O tempo não, vai ter o termostato também para você colocar. Aí aqui não tá aparecendo o termostato porque é para descongelar só. Então eu vou lá na função e aqui apareceu uma função que é de assado só com como fala? Um aquecimento, né? Aí aqui apareceu já o tanto de grau. Então, eu venho aqui no tempinho e também, se eu não quiser esse que já vem programado com ele no sistema, aí eu vou pegar e vou também modificar aqui, ó. Vou aumentar ou vou diminuir, certo? Aqui tem esse botão que é para pausar quando você precisa abrir a porta do forno para dar uma olhada como que tá, né, o assado, aí você pausa. E aqui é o botão para iniciar o assado. Aqui já tem um botão direto que tá escrito Air Fry. Então, vamos ver aqui, vamos pausar tudo. Se você ligar esse botão de Air Fry, aí ele já vem direto na função de Air Fry. Você não vai precisar ficar mudando aqui. Mas também você tem como escolher aqui também no botãozinho F, que é o botãozinho de função, tá? Você também tem como escolher. E aí, é assim, não é uma coisa difícil. No começo você demora um pouquinho pra pegar como que faz, como que funciona tudo. Mas aos poucos você vai entendendo e vai pegando. Ele tem também o aviso sonoro quando termina o tempo, se você ainda não desligou, porque às vezes você programa, só que quando você vai ver, já assou seu bolo, já gratinou seu assado, alguma coisa do tipo. E aí você vem e já desliga antes. Agora, se você não viu que não tá bom e você deixou todo o tempo rolar que você colocou, aí ele vai finalizar e vai apitar um alarme sonoro e vai parar sozinho, tá? Ele também tem uma função que é de limpeza do forno, só que essa função eu ainda não utilizei, né? Mas ele ainda como eu não faço muita coisa assim que suje muito o forno, eu já fiz muito bolo, torta, algumas carnes, porém tá limpinho, né? Não faço muita coisa assim que engordurou demais pra tá ainda utilizando essa função de limpeza dele. Mas ele também conta com uma função de limpeza. A única coisa, assim, que é mais arriscado de utilizar é a função grill. Vocês têm que ter bastante cuidado para utilizar essa função, porque ela assa muito. Gente, eu coloquei uma carne para dar uma grelhadinha, uma tostadinha, e queima muito rápido. Então, você tem que ficar em cima do forno, de olho. Ó, eu tá abrindo de novo, novamente aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo ligar a luz dele. Tá vendo? A luz, ela acende na maioria das funções pra você poder acompanhar o cozimento do alimento. Ela só não acende na função de economia de energia. Aí ela fica apagada. E aí a função grill, eu usei já... E ela é muito rápida. Tem 3 tipos de função do grill e ela é muito rápida. Então você tem que ter muito cuidado e quando você quer grelhar alguma coisa assim, dar aquela queimadinha em cima, tostadinha em cima, você tem que ficar realmente muito de olho, porque senão você perde o seu alimento, porque o alimento ele torra. Literalmente ele torra. Então, assim, pra quem tá procurando aí um forno, tá? Elétrico de embutir, gente, pode confiar, eu super indico.
É um forno excepcional, assim, eu tô muito satisfeita com esse forno. É um forno, assim, realmente bastante incrível, assim. Vocês vão ficar bem satisfeitos, tá? Com esse forno da Midea. Lembrando que ele é um forno de 80 litros, tá bom? E o valor que eu paguei nele, eu vou até estar passando pra vocês. Eu paguei nesse forno R$ 2.049. Eu comprei pela Magazine Luiza para entregar na minha casa e chegou tudo certinho, excelente, sem defeito nenhum, sem nada. Então tá aí pra vocês, gente, uma dica de forno e não precisa nada, né, pra instalar. Basta ter a rede elétrica aí na cozinha de vocês ali, o 220. Ele também tem o 110. Porém, estava indisponível quando eu fui comprar, então eu até não tinha 220 aqui na minha cozinha, eu precisei chamar um eletricista para fazer a ligação aqui, colocar um disjuntor, né, para ele, e aí deu tudo certo. Mas ele também tem a opção do 110, né? Tem que ver se vai ter ainda a disponibilidade dessa função, porque eu acredito que muitas pessoas devam comprar. Não sei se é o dele que tem ou se é o da Continental. Mas o da Continental é certeza que tinha. E muitas pessoas compraram, até tava esgotado. Agora o dele eu tô agora confusa se tinha realmente ou não a opção de 110. Porém, acredito que não. Que o que me pegou também, que eu tive que fazer a modificação aqui em casa. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês aí na aquisição do forno de embutir de vocês, da casa de vocês, vocês que estão aí nessa parte de obra, de reforma, de querer fazer as coisas embutidas na casa de vocês. Eu acredito que vai ajudar a gente tá passando esse feedback das experiências que a gente teve com o forno, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.